Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós queremos dar início a esse culto. E eu gostaria de te pedir que de longe, que você possa dar um aceno para no mínimo 2 pessoas próximas a você. A gente não pode abraçar como a gente gosta, como a gente tem o hábito, mas a gente pode demonstrar o afeto, mesmo à distância. Isso é muito bom. Olha só, bastante gente acenando. Que alegria, que coisa boa. Eu quero saudar a todos vocês com as palavras do Salmo 122:1. Será que alguém, além do pastor, sabe de cor o que está escrito nesse versículo? Salmo 122:1. Eu ajudo porque eu tenho ele aqui. Esse versículo diz o seguinte: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Amém. Em tempos de pandemia, de isolamento, parece que esse versículo assume um novo sentido, não é mesmo? Que essa alegria possa se refletir na noite de hoje, neste culto que vamos prestar ao nosso Deus, e que esse louvor, essa adoração que nós vamos render, possa estar bem presente, que essa alegria se faça presente nesse tempo. Que possamos, de fato, nos alegrar muito e fazer desse tempo de culto um tempo muito especial. E indo um pouquinho adiante nesse salmo, no versículo 8, Salmo 122:8, eu quero fazer minhas essas palavras que estão nesse versículo. Eu peço que você ouça esse versículo como uma mensagem não só minha, mas de todos os pastores e ministros do culto da vitória para você. Esse versículo diz assim: em favor de meus irmãos e amigos, direi, paz seja com você. É esse o nosso desejo. E é neste espírito que eu quero te convidar a ficar em pé, para que juntos, em oração, nós possamos dedicar esse culto a Deus, e para que nós possamos também orar por você, para que Deus te conceda a paz. Se puderem se colocar de pé, eu agradeço. Querido Deus, Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. Tu és o nosso Deus, não há outro Deus, não há outro digno, Senhor, de louvor, de adoração. Somente a Ti rendemos toda a glória, toda a honra, porque Teu é o poder. Senhor, nós não somos nada, mas Tu, Senhor, és um Deus tão gracioso e tão amoroso, que nos dás a graça de em Jesus sermos chamados Teus filhos. Muito obrigada, Senhor. E por isso nós nos alegramos, nós queremos com alegria render esse tempo, esse culto a Ti. Aceita a nossa adoração, Senhor. Te faz presente aqui. Concede a paz aos meus irmãos que estão aqui e que nesse tempo Tu tenhas toda a liberdade de ministrar aos nossos corações. Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. É em nome do nosso amado Senhor Jesus que nós pedimos. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. É uma alegria, uma satisfação, uma honra e um prazer estar aqui mais uma vez, nesse momento, para que nós possamos juntos louvar ao Senhor, pedirmos a Ele que conceda a sua graça sobre nós. Pastor Eliel, me desculpe, mas eu preciso mandar um abraço para a Cinha antes aqui, né? Toda a equipe do louvor manda que ela e a Bela estejam bem, Pastor Mateus, seus filhos, né? Que eles possam aí serem cheios do Espírito Santo e estarem com saúde. A Cinha teve o nenê dela essa semana, né? Então nós queremos parabenizá-la e esperamos ela logo, prontamente, aí com as 3 criancinhas para estarem aqui conosco juntas, né? E nessa noite nós gostaríamos de convidar os irmãos a louvar ao Senhor com essa canção que diz que nós somos filhos de Deus e nós estamos aqui para louvar e engrandecer o seu santo nome. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi e Ele me encontrou, seu amor por mim.
seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Final. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia, glórias ao Senhor. E nós estamos aqui hoje, nessa noite, porque Ele é a nossa luz, a nossa salvação, e é isso que nós queremos declarar nessa noite. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, oh, oh. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só
em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém. Pode se assentar. Cumprimento a amada igreja no amor de Jesus Cristo. É um privilégio poder estar aqui nessa sexta-feira, um pouquinho friorenta, mas estar com Jesus é maravilhoso. Ora, Maranata, vem Senhor Jesus, esteja conosco neste santo lugar. E agora é o momento de nós conhecermos aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira e pela segunda vez. Então, quem está nos visitando pela primeira ou segunda vez, por favor, fique de pé no seu assento, para que a gente possa dar um aceno para você, pela primeira e pela segunda vez. Não tem ninguém hoje? Amém, glória a Deus, aleluia. Mas eu fico muito feliz de ver a Daniela aí, fazia tempo que eu não via a Daniela, ela sumiu da célula e hoje estou encontrando ela aí. Então, maravilha, que Deus abençoe vocês. E agora nós vamos então partir para o momento dos dízimos e ofertas. A palavra do Senhor diz lá em Malaquias 3:10, que o Senhor ordena que tragam todos os dízimos ao teu santo templo, e ponham-me à prova, e eu abrirei as janelas do céu. Então este é um momento que, se você veio preparado, enquanto vai tocar uma canção, você pode vir aqui até o gasofilaço. Nós temos as maquinetas aqui também, e você pode estar fazendo o seu dízimo, ok? Deus abençoe. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço é o teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor.
Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. És 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 tudo que eu preciso. Amém, glória a Deus. Jesus é tudo que nós precisamos. E agora, neste momento, nós vamos nos elevar a Deus em oração. E nós temos aí alguns pedidos, podem se assentar por enquanto. Nós temos alguns pedidos especiais, que é agradecer pela vida dos professores. Ontem foi dia do professor, então agradecer a Deus pela vida desses mestres que passaram ao longo das nossas vidas aí nos ensinando e nos instruindo, os nossos professores também da Escola Bíblica Dominical, pedindo para que Deus continue derramando sabedoria na vida deles, para que eles possam estar ensinando muitas e muitas pessoas. E também agora, não sei se tem uma foto da Bela aí, tem uma fotinha olha só que benção. Então também um motivo de oração é de agradecimento a Deus pela chegada da Bela, a filha da Cinha e do pastor Mateus, irmã do Pedrinho, do Emanuel. Então um motivo de muita alegria, motivo de agradecimento, porque ela chegou com muita saúde. E eu vi lá um filme que ela já chegou com fome. Ela já queria mamar, não parava, toda hora assim eu tinha que acudir ela. Então imagina que belezinha que ela vai ficar quando estiver um pouco mais mocinha, bem fofinha, né? Olha só que bênção. Então vamos estar orando pela vida do pastor Mateus também, para a chegada da Bela, pela Cinha, pela vida dos pastores dessa igreja, pela vida dos obreiros, pela vida dos nossos governantes. Então, se você tiver algum pedido para colocar no altar da graça de Deus, esse é o momento de você começar a abrir seu coração e começar a fazer os seus pedidos de súplicas e agradecimentos. Então nós vamos orar agora. Se você quiser se colocar de pé, se colocar de joelho, da maneira que você se sentir melhor, vamos fazê-lo. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Rei da eternidade, o Príncipe da paz, o Senhor dos senhores,
porque o Senhor detém todo o poder nos céus e na terra. Por isso nós te louvamos, porque o Senhor é santo e digno de toda a honra. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui com os nossos corações agradecidos, Pai, pela chegada da Bela, Pai. Em nome de Jesus, continue dando saúde para ela, Pai querido, para que ela possa, Senhor, a cada dia estar crescendo na sua estatura, Senhor, em conhecimento e em sabedoria, para que ela seja uma alegria na vida do pastor Mateus, na vida da Cinha, na vida do Pedrinho, na vida do Emanuel, e logo, logo uma futura levita aqui no culto da vitória, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos também pelos professores, Senhor, que o Senhor colocou em nossas vidas no decorrer da nossa caminhada, Pai querido. Nós te agradecemos pela vida de cada um deles, Pai. Eu me lembro da minha professora da primeira série, não sei se ela ainda está viva, Dona Ermelinda, mas que o Senhor abençoe a vida dela ou a vida dos seus, Pai querido. Continue derramando graça e sabedoria na vida deles. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço pela nossa pátria, Senhor. Senhor, abençoa o nosso presidente, Senhor, dê sabedoria para ele, para que ele possa continuar governando, Pai, com o coração segundo a Tua vontade, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos também agora no Teu altar da graça, Senhor, aquelas pessoas que estão com os seus corações, Senhor, apreensivos, estão aflitas, Pai querido. Em nome de Jesus, vem com a paz que excede todo entendimento, Pai querido. Maranata, ó, vem Senhor Jesus, e traz tranquilidade, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão precisando de emprego, Pai. Abre as janelas do céu, como o Senhor diz ali em Malaquias, Pai querido. Derrama as chuvas de bênçãos sobre a vida das pessoas que estão precisando, que estão necessitadas. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos também por aquelas pessoas que estão agora, nesse exato momento, Pai, dormindo no relento, embaixo de um viaduto, estão pedindo comida no farol, dinheiro no farol. Pai querido, abençoa essas vidas, Pai, vem com provisão para que eles possam passar essa noite e várias noites, em nome de Jesus, que encontrem ajuda, que possam passar, Senhor, quentinhos, Pai, e com saúde e agradecidos, sabendo que a Tua mão está estendida sobre eles, Pai querido. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos também pela equipe aqui do Culto da Vitória. Continua abençoando e derramando graça, Pai. Abençoa a vida do pastor Eliel, que estará trazendo a mensagem agora. E assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. O pastor Eliel pediu para a gente repetir essa última canção. Então, agora que todos vocês já conhecem, né, essa canção, é uma canção antiga, mas aqui na igreja a gente não tem tocado muito. Então, feche os teus olhos e medite nessa letra que diz assim. Vamos tocar mais light. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Só vocês. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir, pode glorificar a Deus. Que essa seja a nossa oração já para receber tudo aquilo que a palavra de Deus vai fazer na nossa vida. Pode assentar. Eu gosto muito dessa canção, né? Ela é simples, mas tão profunda. E ela tem tudo a ver, sem a gente combinar, né? Foi uma cristoincidência com o texto que nós vamos meditar hoje, o texto da carta aos Efésios, capítulo 1, onde a tônica da carta aos Efésios é de estarmos em Cristo, né? Quais as atribuições, os benefícios, a graça que o crente agora desfruta de estar em Jesus, nesse lugar onde os planos, os sonhos não se abortam, onde a inconstância não nos domina, onde a nossa fé é fortalecida, onde o temor não nos engessa, e é em Jesus. Quero também, como a gente sempre faz aqui, indicar um livro hoje para vocês, que é do Wesley Duewel, Cheios de Deus, cheio do Espírito. Revolucione sua vida através do mover do Espírito Santo. Então, há uns 2 anos atrás, no aniversário da igreja, foi dado um outro livro desse mesmo autor, chamado Corações em Chamas pelo Espírito. E agora estou indicando o segundo livro, você que leu, porque todos os membros na época ganharam um livro desse aqui. Quem já ganhou um livro desse aqui, já leu? Olha lá, tem gente que já desfrutou, então você pode ler mais um livro desse autor, que vai ser edificante, como que você pode ter uma vida cheia de Deus, guiada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus,
da carta aos Efésios, vou ler até o versículo 14, nos diz assim, Efésios 1, do 1 ao 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Que o Senhor tenha liberdade aqui, Pai, pois Tu és tudo o que precisamos, Senhor, neste momento. Ministra o nosso coração através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo flua neste lugar, tenha liberdade de falar conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Então, nas últimas mensagens, o pastor Mateus ele vem pregando Atos 19, a revolução do Espírito, e de como essa mensagem em Éfeso impactou aquela comunidade. Lembrando então de um pouco das características dessa cidade, onde ela era uma rota comercial, né? Assim como Corinto, como Roma, essa cidade rivalizava também nesse prestígio. E eles se vangloriavam de muitas coisas, né? Como o templo que eles tinham de adoração à deusa Diana, ou Artemis para o grego, né? Diana para os romanos. E ali, né, a gente pôde, lembrando aqui da primeira palavra, né, quando Paulo chega e pergunta se eles receberam o Espírito Santo, eles então nem tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, eles tinham sido batizados no batismo de João, para o arrependimento dos pecados deles. Então Paulo, né, apresenta Jesus, daquele ao qual João havia preparado o caminho, né, e eles recebem então o Espírito Santo, começam ali a falar em línguas, a profetizarem, e aí essa igreja então ela começa dessa forma impactante. A mensagem ela começa a produzir que um impacto nesse centro de adoração idólatra que era a cidade. A gente viu aqui nas últimas semanas que ela tinha, a cidade ali de Éfeso, um centro de
que cabia 25 mil pessoas, né? Um teatro onde também era feito os cultos de adoração a essa deusa através daqueles rituais com as prostitutas cultuais, onde eles acreditavam, né, que estavam sendo abençoados, né, por participar daquele culto. Então, milhares de viajantes passavam por aquele lugar e acabavam frequentando aí este templo e participando dessa adoração. E quando aqueles homens, né, acabam ouvindo o evangelho, a conversão, né, do pessoal faz com que comece a haver uma baixa na venda de amuletos, né, miniaturas em prata desse templo de adoração à deusa Diana. Começou a haver uma queda, né, nesses badulaques, penduricalhos que eram vendidos em homenagem, né, a essa visita ali, né, como o pastor brincou, né, templo de Diana, eu fui, né, eu participei e saí ali com um amuleto, com um imã de geladeira, com chaveirinho, levava para os parentes, fitinha na testa. Era dessa forma que a pregação do evangelho começa já a dar uma desfalcada nesses vendedores que ganhavam também dinheiro, e a economia até mesmo da cidade, eles começam a julgar que a cidade ia cair drasticamente, né, o ganho dela, por causa dessa pregação, e até eles acabam, de um certo momento, se revoltando, né, com a pregação, com o apóstolo Paulo. E aí, o apóstolo Paulo, ele tinha um relacionamento bem próximo com essa igreja, conforme a gente pode observar ali no final do capítulo 18 até o capítulo 20 do livro de Atos, escrito por Lucas. Durante esse período, Paulo ensinou tanto pregando, né, nos locais que o povo se reunia para ouvir o evangelho, como também sistematicamente discipulando esses crentes de casa em casa. E aquela igreja, ela ficou por receber esse pastoreio, esse discipulado do pastor Paulo. Eles ficaram comovidos na despedida, né, dele, e como a gente pode observar ali em Atos 20, 17 e 38, quando os anciãos, os presbíteros, eles se agarram, né, quando Paulo está despedindo, e que sabe que ele não pode prever aquilo que o aguarda em Jerusalém, mas certamente era a última vez que aqueles irmãos estavam vivendo face a face, e então eles se despedem com prantos e beijos. Originalmente, essa cidade de Éfeso era uma colônia grega e uma colônia também conhecida como capital da província romana da Ásia. E esse porto, então, muito ativo comercialmente, que tinha uma passagem, um trânsito muito grande. Hoje as ruínas de Éfeso ficam lá na Turquia, atual Turquia, e ainda anunciam o seu prestígio lá do tempo antigo. Esse templo, né, ele foi escolhido, consagrado à deusa Diana, como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E então é nesse contexto, é nesse povo idólatra, né, obstinado, feiticeiro, né, com essas práticas de ocultismo, como na semana passada a gente viu a família de Cefas, né, Cefas, que era um judeu, e eles tinham então essa prática de serem exorcistas itinerantes, e eles tentam copiar o ritual do apóstolo Paulo, mas sem a unção de Deus, né? O diabo desconhecia quem eles eram, e eles acabam tomando uma verdadeira coça do diabo. Aquele homem possesso, né, acaba arrancando ali, avançando neles, deixando que eles nus e saíssem correndo, porque não é o ritual, né, é a gente ser conhecido de Deus, é o inferno tremer quando a gente, né, dobra o nosso joelho e da nossa intimidade,
pois a gente copiar um ritual, ser membro de uma igreja ou bater cartão no culto, isso para Satanás e nada é a mesma coisa. Mas se somos pessoas cheios de Deus, cheios do Espírito, pessoas de oração, né? Pessoas que santificam a Deus no nosso coração, que sabe de onde fomos pinçados, né? Do império das trevas para a maravilhosa luz, e aí então temos a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Certamente nós não iremos ficar embaraçados como esses 7 filhos de Cefas ficaram numa circunstância como essa. É orar em nome de Jesus e expulsar, e o demônio, ele não tem opção. Aonde a luz chega, as trevas não escolhem ficar, elas precisam sair. E o primeiro aspecto da mensagem de hoje, já que a gente vem tendo como um pano de fundo essa origem da igreja de Éfeso, eu quero ir pregando também positivamente o sermão textual que vai perpassar todo o livro, né? Começando hoje no capítulo 1 e semana que vem, quem sabe dá para a gente concluir a segunda parte da oração que o apóstolo Paulo está fazendo ali no versículo 15, porque não era só saber que a gente agora pertence a uma nova sociedade, né, daqueles que estavam mortos e agora estão vivos pela graça de Jesus e vivos pelo Espírito Santo, mesmo que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos. Mas tem algo mais quando a gente vai observar que Paulo ora para que os olhos deles fossem iluminados. Então, isso fica para a gente ir vendo na sequência. Mas o primeiro aspecto está aqui nos versículos iniciais. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, o primeiro aspecto dessa mensagem é que ser santo e fiel não é ser um ser imóvel e estático, que adota uma postura de ficarem constantemente parado, em repouso, mas é dinâmica a vida pelo Espírito. Você que tem acompanhado aí as lives de oração, né, deve ter observado o pastor Michel falando: Senhor, me mostra quem que o Senhor quer revelar como uma pessoa alvo do seu amor nesse dia, e me usa. Esse movimento que começou essa semana, o 4K, nada mais é do que uma vida direcionada pelo Espírito, onde intencionalmente a gente ama de maneira prática as pessoas que convivem muitas vezes conosco, mas não sabe a razão da esperança que há em você. Então, essa dinâmica, a identidade do cristão, ela é reconhecida mediante um claro protagonismo da vontade de Deus. A religiosidade, ela faz, e a gente vem, né, de uma tradição católica muito forte, isso está arraigado na nossa cultura, dessa questão piedosa, né? Você se converteu como? Olha, pastor, nasci na igreja e toco desde os meus 5 anos. Mas você se converteu como? Quando que você reconheceu que os teus pecados, né, como aquele hino da harpa cristã, né, que foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus? Quando foi que isso aconteceu na tua vida? Tem até uma história que o pastor foi para uma igreja, se eu não me engano, na Coreia, igreja na caverna e tal, e daí um rapaz perguntou para ele na porta da igreja: você é salvo pelo Senhor Jesus Cristo? E o pastor respondeu: sou pastor da igreja, estou aqui com o... Não me interessa. Você é salvo pelo Senhor Jesus Cristo? Não, sou salvo. Tá, senão eu já ia pregar aqui Jesus, você precisa se converter. E é isso que está mostrando aqui, que a identidade nossa é reconhecida mediante essa ação de Deus. Pensa que se Paulo
não tivesse essa convicção de que ele que havia deliberado na morte de Estevão, né, era um algoz da igreja cristã primitiva, e de repente esse cara está do outro lado agora. Imagine se ele ia conseguir escrever o que ele escreveu nesse prefácio, nessa introdução, na saudação inicial dele aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele tinha plena convicção de quem ele era. E você, meu irmão, minha irmã, tem essa plena convicção de que você é quem você é pela vontade de Deus, pela graça de Deus, e sua identidade deve estar firmada na cruz de Jesus. Se tiver alguma coisa que você possa, que eu e você possamos nos gloriar, que seja na cruz de Cristo, amém? Vocês estão aqui? Olha só que a nova tradução da linguagem de hoje, ela traz mais claro o sentido do propósito da fidelidade desses irmãos, e eu vou ler aqui para você nessa versão. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Então perceba aqui, nessa parte B, que nós estamos unidos com Cristo Jesus. Por isso essa indignação do porteiro lá da igreja da Coreia. Não importa se você é pastor, se você é presbítero, diácono, líder do louvor, enfim, você está unido com Cristo Jesus? Você é fiel por causa da sua união com Cristo? Então, essa carta está direcionada a essa igreja, daqueles que são fiéis, e isso não é uma condição estática, como eu falei, imóvel. Os fiéis, eles podem estar aqui hoje, daqui a pouco em Campo Largo, amanhã em Joinville, o mês que vem na China, e nós continuamos então sendo alvos dessa palavra, continuamos sendo o povo para quem todas essas verdades do Evangelho são direcionadas. Eu tenho uma predileção por essa carta aos Efésios, porque ela já vem de um contexto assim de, como uma bomba, né? Ela cai no meio de um centro de idolatria e feitiçaria, e ela começa a fazer um rebuliço. E esse rebuliço faz com que as pessoas vão se convertendo, aquele centro, né, monetário que era custeado pela idolatria começa a entrar em queda, e a igreja então começa a receber essa mensagem de que Deus está fazendo para si um novo povo, uma nova sociedade. Os santos, eles eram uma atribuição designada para Israel, e aqui, né, Paulo ele vai usar essa palavra também para nós cristãos. No capítulo 3 ele vai falar que o muro, lembra que havia um muro do templo antigo que dividia gentios e judeus? Foi desfeito, já não há mais separação, e isso também o apóstolo Paulo deixa bem claro nessa carta. Nessa carta vai deixar claro que o propósito de Deus é que a gente chegue à estatura de varão perfeito, assim como Jesus, que a gente possa amadurecer, que a gente possa ter os nossos olhos iluminados, mas que a gente comece por esse fundamento de que somos quem somos, porque estamos unidos com Cristo Jesus. Os leitores de Paulo estão em Cristo Jesus, e em Cristo é estar em união pessoal e vital com Cristo, assim como os membros, eles só são membros do corpo por eles estarem unidos ao corpo e correlacionados com a cabeça do corpo. Assim como a videira, os ramos, eles só fazem parte da videira se eles estarem arraigados na videira. Se ele estiver fora, já não faz mais parte. E assim também nós
como santos. Em Curitiba, estamos aqui, mas a nossa fidelidade não é porque um dia a gente participou de um batismo, porque a gente veio e se tornou um membro 16 mil e não sei quanto da igreja, mas porque nós estamos unidos com Cristo, e essa dinâmica faz com que aonde a gente for, a gente tenha a mesma natureza de santos, de filhos da luz, dinâmicos no reino de Deus. O que o Senhor quer fazer hoje, através da tua vida? A natureza da graça, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sobre nós, ela é imerecida. Graça é um favor que nós não merecemos. E a paz também não é uma paz produzida por homens. Jesus, lá em João 14, 27, disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como nós, crentes, podemos estar desanimados e tristes, após saber que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo? Se alguém entrou desanimado aqui, olha o que o versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então é um motivo de alegria a gente saber que no mundo espiritual, nem a morte, nem demônio, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro aspecto que a gente acabou de ver aqui, que o protagonismo, ser santo e fiel, é graça de Deus, e isso não é uma coisa imóvel, mas é dinâmica. Segundo, é que o noivo, no caso aqui, o Cordeiro de Deus, em relação a você, igreja, é Ele que toma a iniciativa na escolha. Olha, o versículo 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha, mais um motivo para você voltar aqui com um sorriso de orelha a orelha se você estava meio triste. Primeiro, você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você que foi selado pelo Espírito Santo, a gente vai ver no final sobre este selo. Segundo, Ele escolheu você antes do cosmos existir, antes do Senhor ver, a terra sem forma e vazia, e começar então o primeiro dia, Ele dizer: haja luz. Antes disso, esse texto está dizendo que você foi escolhido dele. Olha só que privilégio, os casados aí, que encontraram seu par perfeito, namorados, os noivos, isso já é um motivo de bênção, na nossa vida. Aquele que encontra uma esposa, achou favor aos olhos do Senhor, glória a Deus, os casados irmãos aí, glória a Deus aí, irmãos, estão acordados aí? Então, queridos, isso já parece, um motivo assim, de contentamento. Olha, eu achei a minha alma gêmea. Sempre tem um chinelo velho para um pé cansado. Tenha fé, não desista, crê somente e verás a glória de Deus. Mas, queridos, saber que você foi escolhido como noiva, a igreja é a noiva de Jesus. Você foi escolhido por Ele. Como assim? Um dia você está meio cabisbaixo. Como isso, gente? Como um dia assim, nossa, essa pandemia que não passa, essa vacina que não descobre, a corrupção, não sei o que lá, o clima de Curitiba, tipo aquela raposinha: ó céus, ó vida, ó azar. Meu irmão, você foi escolhido
além de ser abençoado com todas as bênçãos espirituais, Ele te escolheu, te elegeu nele. Então Deus em Jesus, por isso que esse louvor, né? Até falar, toca pela terceira vez, porque é neste lugar, é em Jesus, que é o segredo da nossa vitória. A nossa identidade, ela precisa partir de em Jesus, aquele que está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas no capítulo 2 desse texto, ele vai dar um alerta também, que muitas vezes eu atendo pessoas no meu gabinete, onde eles, são crentes Walking Dead, sabe, o zumbi, né, aquele seriado, porque ele vive para obras mortas, pelas quais no batismo ele já declarou ter sido sepultado juntamente com Cristo. Então não entra na minha cabeça isso. Isso é como se fosse assim, para o cristão, uma prática de feitiçaria, de culto aos mortos, de se relacionar com obras mortas, de prostituição, de idolatria, rebeldia, que é como um pecado de feitiçaria. Acorda, meu irmão, se você está aí me vendo, se você está aqui hoje, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará, diz essa mesma carta, um pouco mais para frente. Então, Jesus tomou a iniciativa para te salvar, mas a tua responsabilidade passa a ser agora de viver como um cidadão dos céus. Deus, Ele nos salva pela graça, vai dizer Efésios 2:8, mas o versículo 9 e 10 vai dizer, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que de antemão Ele preparou para que andemos nelas. Então como escutar um cristão dizendo que está vivendo assim, estilo zumbi gospel? Misericórdia. Misericórdia, isso é muito, muito, muito sério. Você não entendeu nada do que Paulo está dizendo aqui. Jesus tomou a iniciativa. Se você tem ainda essa questão, não, mas a minha baixa autoestima, ela é tão baixa. Olha, pastor, você tem uma ideia, contei minha história para o carroceiro, esses dias o burro chorou. Meu irmão, no seu nascimento, 300 milhões de espermatozoides, Deus escolheu você para fecundar aquele óvulo. Quando você começa então ali, né, aqueles processos maravilhosos, tem vídeos assim, fantásticos na internet, e é um milagre da criação da vida, só o Senhor pode fazer isso. Quando você era esse ser que antes, né, da ciência ter qualquer tecnologia para fazer esse ultrassom, para acompanhar, né, todos os processos que recentemente aí o pastor Mateus e assim acompanharam, e agora com o milagre vivo, né, nos braços, o Senhor já amava você, quando você era uma substância ainda informe. Cada dia da sua vida o Senhor o escreveu no livro dele. Deus nos elegeu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Agora é a questão da responsabilidade, né? Você ficou se achando, eu sou tão amado, né? Eu fui escolhido por Deus, Ele me elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Nós vivemos numa época onde o cristão, ele quanto mais parecido com o mundo, é legal, é moderno, é meu pensamento político. Antigamente, se um cristão se convertesse, ele mudava os trajes dele, né? Ele mudava a postura dele, da água para o vinho. Se converteu o irmão ali, tá de camisa agora, Bíblia debaixo do braço, olha a família desse cara. Mas hoje, quanto mais, né, a gente for descolado, né? Tem até pastor com tatuagem e tal. Eu não estou pregando um legalismo, mas eu estou falando aqui de ser irrepreensível. É um povo caracterizado por ter uma honra, né? Um brio
de pertencer a um Deus que é santo, santo, santo. E de que o joio pode até estar misturado junto com o trigo, mas pelas obras, pelo fruto você conhece uma árvore de longe. Então quando Deus nos chama, Ele nos escolhe, Ele toma a iniciativa, mas é para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para sermos cheios do Espírito Santo, para a gente ver milagre no meio da igreja correndo com naturalidade, para entrar um macumbeiro aqui cair na hora, porque tem unção no altar, tem unção no louvor, tem unção na pregação, tem um povo que ora, tem um povo que paga um preço, mas não para a gente participar de um clube gospel. E quem participa de um clube gospel, muito facilmente vira um zumbi gospel, quando nem percebe. Meus irmãos, Deus toma iniciativa na salvação, mas é com essa responsabilidade, por Ele ter nos escolhido, né, sabendo que foi pela graça, Ele me amou, sendo eu ainda um pecador, mas agora Ele me chama para ser filho. E quando Deus fala assim, filho, seja perfeito, você fala assim, seja perfeito, ai, quem que você pensa que é para me pedir que eu seja perfeito? Eu sou teu pai. Os pais aqui têm um ideal que você espera do seu filho. Se ele começa a se comportar, né, de maneira vergonhosa, você vai pensar e falar assim, olha, precisamos conversar, a gente precisa mudar a nossa postura, alguma coisa que a gente está fazendo de errado não está certo. Então, queridos, quando Deus está nos chamando para sermos santos e irrepreensíveis, é o Pai falando. Então você vai falar, pai, né? Não, né? Tua avó fazia assim comigo. Pode mudar essa postura aí, porque desse jeito não vai dar certo, não é assim que a banda toca. Queridos, o Senhor é bom, Ele te escolheu, Ele me escolheu, mas tem essas responsabilidades, a nossa fala, essa questão de sermos descolados e tão parecidos, estamos juntos e misturados, quem é do mundo, quem é ímpio, quem é filho de Deus. Esses dias eu li uma frase da pessoa criticando, dizendo assim, saudades de quando o povo crente queria que eu aceitasse Jesus, e não a um político, falar o nome de um político. E essa crítica me fez refletir, eu mesmo comecei a refletir pensando assim, eu também tenho saudade de quando o povo crente mesmo não deixava de evangelizar, não deixava de falar da salvação. Um dia eu fui levar meu carro no mecânico, e tem o pastor Almir Bernardes dessa igreja, já foi pastor da junta de missões, ele chegou, ele tirou um devocionalzinho, sabe esses devocionais que a gente distribui para os visitantes? E ele deu para cada funcionário da mecânica. E eu fiquei constrangido de encontrar ali o pastor com esse zelo evangelístico. Todos vocês conhecem Jesus? Todos os mecânicos eram crentes. Mas, e se não fosse? Como que o irmão, né, era época de Natal, final de ano, ele fez a parte dele, e é isso que constrange o meu coração, da gente pregar mais Jesus, do que pregar os embates que às vezes não vão levar a lugar nenhum, como Paulo diz a Timóteo, evita discussões tolas, né? Porque não perca o seu tempo com isso. E a gente pode usar nossas redes sociais para pregar Jesus, né? Você já compartilhou, você que está só aí recebendo, já compartilhou esse culto aí, né? Já clicou no aviãozinho e mandou aí para umas 20 pessoas. Nós precisamos usar nossas redes sociais para momentos assim, pessoais, aquilo que a gente gosta, claro, usa, né? Aproveita, mas usa também como uma ferramenta principal de proclamação do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, para que aqueles que ainda não são povo possam ser povo, para que aqueles que ainda
não têm fé, possam vir ter uma fé. A palavra de Deus diz que não recebemos o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Eu lembro, eu fui criado na igreja e me desviei ali dos caminhos dos 17 aos 21 anos, e lembro com saudosa memória os amigos do meu pai, que eram crentes fiéis a Deus, que iam lá evangelizar a mim, que estava fora dos caminhos do Senhor. Irmão Toninho, pessoas queridas, pessoas que amavam a Deus, né? E que do jeito deles, não, nós precisamos lá falar com o Tiago, né? Que eles me chamam de Tiago. Nós precisamos trazer essa vida que está perdida de volta para os caminhos. E essa nuvem de testemunha que junto com esse irmão de saudosa memória, eu me recordo, faz com que eu queira viver assim. Eu queira viver como o testemunho do pastor Almir, não desperdiçar nenhuma oportunidade. Vamos nos unir nesse movimento 4K para a gente, se você quer Bíblia, pastor, tem 200 pessoas no meu condomínio, fala comigo, a gente vai arrumar a Bíblia. A igreja estava com mais de 8.000 Bíblias aí, quando começou a pandemia, a gente parou de entregar nos cultos, então vamos distribuir a palavra de Deus. Vamos se animar para a gente poder proclamar as boas novas do reino de Deus, que vai ser com certeza uma bênção para você, principalmente, mas para aqueles que receberão o Senhor Jesus. Deus não nos deu um espírito que produz temor, um espírito de escravidão, mas você que está ouvindo aí de casa, um temor que eu compactuo com o pensamento do meu pastor é que muitas pessoas possam se sentir confortáveis demais para quando tudo isso aqui passar, queiram estar aqui, participando das curas, dos milagres, conforme a visão que Deus deu para o pastor Mateus aqui no último culto. Pode estar confortável demais, e até mesmo aquilo que é o mandamento da palavra de Deus. Lá em Hebreus 10, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Eu temo que muitos cristãos se esqueçam desse mandamento depois que tudo isso passar. O pastor Luciano Subirá, ele costuma falar uma frase: quem aqui está feliz com Jesus? Glória a Deus, aleluia. E Jesus está feliz com você? Aí, cadê o mesmo, né? Aleluia, glória a Deus. É sobre isso que esse texto está ensinando a gente. Eu percebo na igreja contemporânea uma expectativa e cobrança muito forte na igreja, na liderança, nos pastores, nos ministérios. O que Deus pode e deve fazer para me servir? Mas não nos acostumamos em nos esforçar ao máximo para corresponder à expectativa de Jesus naquilo que Ele te deu dons para serem utilizados no ministério, estão sendo enterrados e você não está se despertando para isso, para essa vida dinâmica do Espírito Santo, de priorizar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas o Senhor acrescentará. Eu desafio a você não escolher uma igreja, se você está ouvindo de casa ou está pensando em trocar de igreja. Não faça essa escolha pensando naquilo que a igreja pode oferecer a você, mas escolha a tua igreja naquilo que você pode contribuir para essa comunidade de fé. Nós estamos vivendo uma inversão de valores hoje. E é como se fosse um mercado gospel. A gente vai para a bênção, vai para vitória nas finanças, vai para negócio do amor lá, e vai para tudo. Tudo tem uma oração, um ritual. Mas Jesus adquire para si
e forma agora uma nova sociedade, um novo povo, e anseia que o adoremos e louvemos a glória da sua graça. Se a Marjorie puder subir ali no teclado. E aqueles hinos antigos, né, corinhos que a gente cantava, como, me ajuda aí. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Adore a Deus, cante de todo o teu coração. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pergunte para o Senhor essa noite, o que Ele está te despertando? Porque veja, tem muitos irmãos do grupo de risco que, mesmo querendo, eles não podem estar aqui carregando o gasofilácio, recebendo os irmãos na porta, tirando ali, contando as ofertas, cantando, pregando, mas tanta gente que pode não está vindo. Você, Deus quer te despertar para ser útil na obra. Você foi um vaso de honra escolhido para ser bênção, não só para receber, não só para consumir, mas para ser consumido pelo fogo do Espírito e deixar ser queimado no altar de Deus, deixar ser usado. Dos servos o menor na casa do Senhor, pois tem uma classe de pessoas que os olhos do Senhor perpassam sobre toda a terra e está esperando encontrar. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tem aqui adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Aí em casa. Então, vamos lembrar de mais aquele hino? Em espírito, em verdade. Adore ao Senhor e pergunte para Ele. Te adoramos. Faça essa oração para o Senhor. Em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. O Senhor quer despertar a gente hoje para aquilo que Ele já vem falando, sermos cheios do Espírito. Quando a gente acordar, o inferno já abalar a estrutura, mesmo que da igreja. Você é aquele que faz aquilo, mas quem é o fulano?
quem é o ciclano? Mas o inferno conhece. Você é um crente cheio da unção. Quando você pisa no teu condomínio, você declara cura, você ministra a palavra, você prega o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O mover, o reino de Deus está sendo implementado aonde você coloca a planta dos teus pés. E para fechar essa reflexão, o nosso crime, chamado pecado, que nos fez prisioneiros, ele não é um crime inafiançável. Olha o que diz o versículo 7. Nele, em Jesus, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Esses dias estava anunciando lá a venda de um veículo. Chegou uma pessoa, eu estou interessado, o valor é tanto. E ele, olha, então eu vou levar uma outra pessoa aí para ver e tal. Daí ele aceitando, o veículo não é nem para mim, mas é para um outro. Uma história toda enrolada. E era um golpe, né, Bino? Fuja que é cilada. Então, queridos, Satanás muitas vezes ele enrola a gente, porque já fomos da feitiçaria, já fomos idólatras, já fomos adúlteros, promíscuos, já fomos mentirosos, já fomos soberbos, orgulhosos, arrogantes. Todo crente é ex alguma coisa, né? Senão precisa se converter e passar a ser, então, porque é o sangue de Jesus que nos liberta. E essa ideia aqui da redenção, ela dá a ideia de que é um livramento mediante o pagamento de um preço. Era esse o conceito romano de redenção. Livramento mediante o pagamento de um preço X. Nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Nós somos libertos. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não tem a convicção de que se Jesus voltasse hoje, você subiria, hoje é a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados. Olha o versículo 13, vai dizer: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Eu lembrei dessa história do golpe, porque Satanás, ele é um mentiroso. O maior 171 da história se chama diabo. Se ele tem alguma coisa para patentear, é a mentira. E o que ele faz na vida de muitas pessoas que estão, mesmo conhecendo o evangelho da graça, continuam cativas. Ele mente. Ele pede para que você aceite coisas que vão dar legalidade, para que você, de papel passado, coloque na mão dele aquilo que é exclusividade sua, o seu coração. Ou porque você já fez isso um dia, então, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Sai-se em nome de Jesus. É o sangue de Jesus que já pagou essa fiança. E se você está agora aí, se sentindo aprisionado, eu declaro, pela autoridade do sangue e do poder de Jesus, da cruz de Jesus, você vai sair. Você não tem escolha, vai sair em nome de Jesus. Você é um perdedor, você é um derrotado, Satanás. E essa vida, ela não pertence mais a você. Ela foi paga por um bom preço. Já foi escolhida antes da fundação do mundo, para ser da propriedade daquele que fez essa vida à sua imagem e semelhança. Há poder no sangue de Jesus. Ele nos liberta de todo o cativeiro, de toda prisão. Mas se hoje Deus está te revelando aonde são os ídolos, né? Talvez você tenha lá uma lembrancinha daquela época. Isso aqui custou, né, uma grana alta, e você não se desvencilhou. Hoje é dia de libertação. Hoje o Senhor quer que a gente se despoje de tudo aquilo que está dando legalidade para Satanás. O pecado, os
zumbis gospels. Está na hora de se levantar para cair aos pés da cruz e dizendo: Senhor, eu te entrego. Está aqui, ó. Está aqui essa conta no Tinder, aqui, ó, maldita. Está aqui, ó, isso que vai acabar me levando para a sepultura. Eu estou participando de um banquete da sepultura, através desse pecado que eu me deleito, que eu me lambuzo, mas o salário do pecado é a morte. Então, se você está em casa, pelo Instagram, Facebook, YouTube, ou vai ouvir essa mensagem, não importa, se levante agora, se coloque na posição de quem está diante da cruz. O sangue de Jesus já foi derramado. O preço para esse cativeiro ser aberto e você vir para fora já foi pago quando Jesus disse: está consumado. Mas chega de brincar da gente ser crente. Chega de ser um zumbi gospel. Está na hora da gente entregar tudo, para que o Senhor possa nos encher do seu Espírito, para que Ele possa derramar vinho novo sobre vocês. Então eu quero orar nesse momento com você que está aqui ou em casa, e se essa palavra falou com você, quero pedir que você se coloque em pé. Se coloque em pé ou de joelho, mas o Senhor está chamando você. Você que tem se acomodado e sabe que Deus tem mais para você. Uma vida impulsionada pelo Espírito é dinâmica e não é morta, parada. Quero orar com você também que só tem reclamado e anda desanimado, mas hoje se lembrou que Deus abençoou você somente com todas as bênçãos espirituais, e Ele te elegeu antes da criação do mundo, você é dele. Se você sente-se rejeitado, lembre-se que Deus te escolheu. Você não é vontade humana, da carne, mas é do Espírito. E eu quero orar também por pessoas que estão se sentindo sem esperança. Mas há esperança para seres desprezíveis, idólatras, compulsivos, carnais, presunçosos, mesquinhos, arrogantes, egoístas, como eu e você, meu irmão. Então, há esperança, se prostre diante da cruz de Jesus. O preço foi pago ali na cruz pelo derramamento de sangue. Não caia mais na ladainha do inimigo. Não dê o seu coração para ele de mão beijada, acreditando nessa história de que você não pode experimentar uma nova vida. Você não pode ser liberto dos teus vícios. Você não pode ser liberto da opressão demoníaca. O preço já foi pago. O sangue de Jesus é poderoso para nos libertar de todo o pecado, da prisão do pecado, da influência do pecado e na vida eterna da presença do pecado. Então, se essa mensagem falou com você, se posicione diante de Deus e nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado por usar a vida do apóstolo Paulo, que por tanto tempo achou que era o cristão mais exemplar, era o judeu mais exemplar, uma pessoa que, se Deus tivesse alguém para, olha, esse aqui é um filho muito zeloso, ele se achava demais, Pai, mas ele diz que tudo aquilo que era credencial dele lá no passado, ele considerou como esterco, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Senhor, olha para a oração de entrega que esses irmãos estão fazendo aqui nessa noite. Deus, que assim como aquela pilha de livros idólatras, de feitiço, que até valiam uma grana, foi queimado num culto de adoração para o Senhor, que nesse momento, Senhor, o Senhor receba, Pai, tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que impede que eles sejam santos e irrepreensíveis diante do Senhor, e aquilo que o Teu Espírito Santo convidou eles para entregar diante do Teu altar aqui hoje. Faz assim, Deus, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo,
Sejamos cheios desse amor, cheios da graça, Pai. Obrigado por ter pago, Senhor, o preço pela nossa redenção, pelo nosso livramento. Quando o Senhor disse, está consumado, já não havia mais mentira do inimigo, Senhor, que pudesse nos aprisionar, porque o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem foi derramado, e por isso nós te bendizemos, te louvamos e te damos graça nessa noite. Oramos assim, Senhor, agradecidos, Deus, pela tua mensagem, em nome do Senhor Jesus, amém. Se você que está em casa ou aqui, fez uma decisão de caminhar ao lado de Jesus, procure, tá aqui no Templo Weber, eu estou aqui. Você está em casa, pode também mandar um recadinho aí nas nossas redes sociais, pois a gente quer caminhar com você. Deus vai usar pessoas também nesse processo de libertação e discipulado na tua vida. Vamos nos colocar em pé então e adorar a Deus, dizendo que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração agradem a Ti, ao Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, esse Espírito Santo que nos deu esse amor, esse poder e também esse autocontrole, esteja sobre o teu povo aqui, Senhor. Despede eles debaixo da tua graça, Senhor, e paz e segurança para os seus lares e também, ó Deus, juntamente com o teu povo espalhado por toda a terra. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, na graça e na paz do Senhor Jesus, cumprimenta aí umas 10 pessoas aí. Teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo fechares no altar. Quando tu
Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orar, porém, em o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quer Mateus música?